Muito bem, eu sou Antônio Montiel. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de Forex, essencialmente os fundamentos do mercado de Forex. Né? O mercado de Forex, como todo mundo sabe, ele é o mercado de câmbio, né? Onde a gente opera as moedas dos principais países, então a gente sempre opera o. Alô, alô? Tá bom o áudio assim para vocês? Ficou ruim? É que eu comecei a gravar, não sei se isso afetou o som. Né? Espero que tenha ficado bem. Qualquer dúvida. Tá bom o som assim? Se vocês puderem confirmar. Só um minutinho, pessoal. O nosso assunto. Muito bem. O mercado de Forex, então, pessoal, ele sempre é um mercado de moedas, né? É um mercado de negociação, aonde a gente sempre envolve duas moedas ou dois países, já que a gente troca uma moeda pela outra. Então, a gente sempre tem dois países envolvidos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas geralmente é contra o dólar americano, que é meio que a moeda referência, né? Então, a gente sempre vai operar o dólar contra a libra contra o euro contra o dólar contra o dólar canadense, né? Então são dois países. É isso que a gente não pode se esquecer. Então, dependendo da moeda que vocês forem operar, ele vai ser vocês têm que analisar e têm que pensar na economia de dois países, dos Estados Unidos e do outro país, né, com o qual ela tá sendo referenciada, tá bom? Lembrando que o Forex ele é o maior mercado financeiro do mundo, né? Negocia praticamente 3 ou 4 trilhões de dólares por dia. Então, ele é muito, muito líquido, é o maior mercado financeiro do mundo, mas ele é um mercado de balcão. Né? O que é um mercado de balcão, pessoal? Significa que ele não é negociado num lugar centralizado. Né? Nós temos dois tipos de mercados no mundo, que é o mercado de bolsa e o mercado de balcão. O mercado de bolsa significa que tudo que a gente pode operar, né, está sempre naquele. Né, todo mundo que está operando aquele ativo está operando no mesmo lugar. Por exemplo, antigamente, né, na bolsa de valores, todo mundo operava lá no pregão. Então, tudo que está sendo negociado, a gente tem acesso. É por isso que a gente tem dado de volume. As pessoas perguntam, puxa, mas no Forex não tem dado de volume. Não tem porque ele é um mercado descentralizado, né? Ele é um mercado de balcão onde as corretoras, no caso a FX Globo, ela disponibiliza para vocês o acesso a essa liquidez global. Então, a FX Globo, por exemplo, se conecta com um pool de liquidez que se conecta nos bancos, tá bom? Então, eles oferecem essa possibilidade, né? A FX Globo é uma intermediária que oferece o acesso a vocês a esse mercado internacional, a essa bolsa eletrônica, diremos assim, que existe, mas é negociado descentralizado e não apenas num único lugar, tá bom? Então é por isso que muita gente, puxa, mas eu opero por tape reading, né? Aqui na bolsa, aqui no mercado local, existe tape reading no Forex? Infelizmente não, porque a gente não tem uma centralização das operações num único lugar, tá bom? É, então, como eu disse, as características, primeiro é essa, né, a descentralização, e depois o horário de funcionamento. Né? Uma das grandes vantagens do mercado internacional é ele funcionar 24 horas por dia. Ou seja, ele abre no domingo às 7, 8 horas da noite para a gente aqui no Brasil e vai até a sexta-feira às 6 da tarde, horário de Brasil também. Tá? Então, todo esse horário o mercado fica aberto, ele vai sendo negociado e você pode, puxa, chega em casa às 8 da noite, consigo operar? Consegue, tá bom? Então, o mercado, ele é 24 horas durante a semana. Qual que é a parte legal, além dele ser 24 horas? A margem requerida, aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ela continua a mesma. Por exemplo, aqui na B3, se você quiser operar o mini índice e mini dólar, a margem de day trade é R$ 350 para operar um mini dólar, né? Por exemplo. Se você quiser ficar posicionado de um dia para o outro, essa margem ela pula de 350 para R$ 3.500 para ficar posicionado.
né? No Forex isso não existe. Inclusive, a FX Globo tem também o mini índice e o mini dólar para vocês poderem operar e não tem esse aumento de margem, ou seja, a mesma margem que você usa para operar ele no day trade, ela serve para você ficar posicionado também, tá? Então, é mais uma vantagem que existe em relação ao mercado local. O mercado de Forex, né, como eu disse, então ele sempre envolve pares de moedas, né? Ele sempre envolve dois países. O ien japonês, né? Quando a gente fala ien japonês, a gente está falando, na verdade, do dólar americano contra o ien japonês. Quando a gente fala do dólar, né, aqui no Brasil, puxa, quanto é que está o preço do dólar? O que que a gente está falando? A gente está falando do real brasileiro versus o dólar americano, tá bom? A gente vai falar sobre a cotação daqui a pouquinho, mas tenham sempre isso em mente, que a gente está falando de dois pares de moeda. Então a gente faz uma conversão, né? A gente compra uma e vende a outra, tá? Comecem a pensar nisso daqui, né? Porque, por exemplo, quando eu falo de comprar dólar, né? O que que significa? Eu já tenho reais. Eu tenho reais brasileiros já, né? Eu tenho no meu bolso, no meu banco, eu tenho real brasileiro. Quando eu compro o dólar, o que que eu faço? Eu vendo o meu real e compro o meu dólar. Tá bom? Então tenham isso sempre na cabeça de vocês, que é compra de uma e venda de outra, né? Então, quando eu quero depois trazer o meu dólar de volta, o que que eu faço? Eu vendo o meu dólar e eu compro o meu real de novo. Tá bom? No dólar americano é a mesma coisa. Ah, puxa, eu quero operar o euro contra dólar. O que que eu faço? É a mesma coisa. Eu vender uma e comprar outra. Tá bom? E depois, quando você fecha a operação, vice-versa. O mercado de Forex também, pessoal, permite para você a alavancagem para vocês de uma maneira muito simples, né? Vocês conseguem alavancar em 200 vezes, vocês conseguem alavancar em 500 vezes o capital que você vai operar. Então, ou seja, você tem US$ 1.000 na sua conta e consegue, né, em uma alavancagem de 500 vezes, por exemplo, você tem US$ 1.000 na sua conta, você consegue alavancar para US$ 500.000. Tá bom? Então você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro colocando pouco. Lógico que você também tem a possibilidade de perder, como tem, né? Se você pode ganhar muito com pouco, você pode perder muito com pouco também. É por isso que você tem que tomar cuidado, né? Na hora de você operar, uma gestão de risco eficiente, tá bom? A gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas, né? A gente vai entrar, principalmente semana que vem, na quarta-feira, que a gente vai fazer a primeira das nossas sessões operando ao vivo, tá? Vai ser quarta-feira, às 10h30 da manhã. Todos vocês vão ser convidados. Onde eu vou operar ao vivo com vocês. A gente vai começar toda quarta-feira, das 10h30, meio-dia, a operar junto. A gente vai falar sobre isso bastante e vocês vão ver isso na prática. Como a gente faz uma gestão de risco, né? Enfim, puxa, como que eu me protejo de acordo ao tamanho do meu capital nessa operação, tá bom? Então a gente eu vou ensinar vocês a fazer isso daí nas próximas sessões. Hoje a gente está falando de Forex, né? Explicando as bases do Forex. Terça-feira, 7 horas da noite, a gente vai falar sobre análise técnica, a ferramenta gráfica, e aí, na quarta-feira, a gente faz a sessão ao vivo, tá bom? E depois, na quinta-feira, à 1 da tarde, também a gente vai ter mais uma sessão, mas a gente vai conversando disso ao longo das próximas aulas. Muito bem. Então, a dinâmica de mercado, né, pessoal, ela envolve a interação entre vários participantes, tá? Então, lembre-se que não somos apenas nós, pessoas físicas, que operamos no mercado, né? Enfim, existem os bancos centrais, existem os bancos, existem os fundos de pensão, existem as empresas. Cada um tem uma necessidade, uma lógica diferente. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que é só eu que estou comprando, é só eu que estou operando, e todo mundo está comprando. Ah, puxa, eu estou vendo uma figura num suporte, né? Que é uma região de preços que fica barata. Então, puxa, está todo mundo comprando ali no suporte. Não necessariamente, né? Às vezes tem uma empresa que está fazendo uma operação porque ela está fechando um câmbio e ela precisa
comprar ou vender o dólar, tá bom? Então, ela tem uma necessidade diferente da nossa, né? É por isso que nós não podemos partir da premissa que todo mundo faz a mesma coisa. Ah, puxa, tem uma figura técnica, tem um rompimento de uma figura técnica, tá todo mundo perdendo por causa disso. Não, não. Às vezes um banco está comprando porque eles estão fazendo posição de uma moeda, ou eles estão muito carregados numa moeda, eles estão vendendo, né, para se enquadrar em relação ao Banco Central, tá bom? Então, cada um tem uma, uma necessidade diferente. O mercado financeiro, ele é intrinsecamente ligado à economia real. Tá bom? As condições econômicas afetam o desempenho do mercado e vice-versa. Isso a gente não pode esquecer. Todos os dias a gente tem uma relação diferente, uma percepção diferente dos agentes econômicos em relação ao que acontece no mercado. Vocês podem imaginar, e a gente meio que divide até numa situação binária, cada dia nosso no mercado financeiro. Existe o dia que a gente chama risk on e existe o dia que a gente chama risk off, né? Que é o dia que o mercado quer risco e o dia que o mercado não quer risco. Então é isso que, né, todos os dias essa percepção muda. Por exemplo, ontem e hoje a gente estamos em dia onde o mercado quer risco. Por quê? Porque parece que a princípio, né, os Estados Unidos vão chegar num acordo com o Irã e isso é positivo. Né? Isso daí diminui as tensões do mundo, então os ativos de risco ficam mais apetitosos. O mundo não fica no modo tensão. Então, quando o mundo fica no modo tensão, no modo ansioso, eles não querem risco. Né? Quais são ativos de risco? Né? Vamos lá. Ativos de risco, bolsa de valores, né? É um ativo de risco. Ativos de proteção, ativos seguros, o dólar americano, o ouro, né? Esses são ativos seguros. Tá? Então, puxa, dia que o mercado quer risco, o que tende a acontecer? O dólar tende a subir, todas as suas moedas na mesma correlação. Dia que o mercado não quer risco, eles procuram fazer a venda daqueles de ativos de risco e compra de dólar. Tá bom? Então tenham já essa relação na cabeça. A gente vai falar também, né, mais adiante, sobre a parte econômica, calendário econômico, mas existe também, dentro dessa conta, né, de risk on e risk off, a parte da expectativa das economias. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, ele é divulgado o dado de emprego dos Estados Unidos. Tá? Esse é o dado econômico mais importante divulgado nos Estados Unidos, que mostra quantas vagas de trabalho foram criadas nos Estados Unidos nos últimos 30 dias. E por que isso é importante? Porque se esse número cresce, ou seja, se a gente tem muita gente trabalhando, o que isso significa? Significa que mais gente está empregada, mais pessoas estão ganhando dinheiro, e se as pessoas estão empregadas ganhando dinheiro, o que elas fazem? Elas gastam. E se elas gastam, existe uma pressão inflacionária. Olha lá. E se existe inflação, o que o Banco Central precisa fazer? Precisa aumentar a taxa de juros para conter essa inflação, né? E isso para a economia não é bom. Juros altos não é bom para uma economia, não é bom para a bolsa de valores, tá bom? Então olha como que as coisas se correlacionam, tá? A gente vai explicando isso aqui ao longo de todas as nossas sessões, vocês vão entender isso de uma maneira natural, mas eu gostaria já de trazer essa discussão agora para vocês entenderem e até tomarem com base o que vai acontecer amanhã nesse dado de emprego, tá bom? Então fiquem de olho nisso, que vocês vão ver na prática o funcionamento disso. Já falando de calendário econômico, pessoal, uma das coisas que vocês têm que fazer todos os dias de trade, antes de começar a operar, principalmente para quem opera de manhã, é ficar de olho no calendário econômico, tá bom? Porque ele sempre traz muita volatilidade para o mercado. E algumas quartas-feiras, onde são divulgados alguns dados econômicos do Fed, que é o Banco Central Americano. Então, a gente tem alguns dias que são divulgados a taxa de juros dos Estados Unidos, que geralmente agora, pelo nosso horário, é às 3 da tarde. Né? A gente tem dias que são divulgados
a ata dessa discussão da taxa de juros. Então, isso sempre traz volatilidade para o mercado. Vocês têm que tomar cuidado, né, para não terem nenhuma operação aberta nesse momento, ou se tiverem, coloquem uma proteção para não serem estopados na volatilidade, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Bem, quando a gente fala, então, mais uma vez, né, do mercado internacional, quais são as principais moedas? A gente costuma dividir as moedas em majors e minors. A gente vai falar disso. As principais moedas, que são as majors, são aquelas que existe o dólar americano na sua composição. Essas que vocês estão vendo na tela. Puxa, Montiel, quais são as moedas mais negociadas? Euro contra dólar, Libra contra dólar americano contra o iene japonês, dólar contra o franco suíço, dólar contra o dólar canadense e, por último, o dólar australiano contra o dólar americano, tá bom? Então, essas são as principais moedas, as mais líquidas e que todo mundo costuma operar no começo. Eu estou começando agora, Montiel, é legal eu operar todas as moedas? Cuidado, né? Escolha uma delas, especialize-se nela e comece com apenas essa moeda para você conhecer a característica dela. A gente vai falar das características de cada ativo, né, principalmente do ouro e do petróleo, em algumas aulas mais para frente, daqui a algumas semanas, a gente vai ter aula específica sobre ouro, específica sobre petróleo, onde a gente vai falar as características de cada um desses contratos e também dos principais pares de moedas. Tá? Mas cada uma delas tem uma característica especial e é importante que vocês entendam. Aqui eu fiz uma breve, uma breve descrição de cada uma delas. Por exemplo, do euro. Tá? O euro contra o dólar americano. Ele é o quê? Ele é a zona do euro contra os Estados Unidos. É altamente líquido e é o mais negociado. Muitas vezes ele reflete as condições econômicas globais, né? E não somente dos dois países, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Às vezes, puxa, existe um evento no Canadá que acaba influenciando o euro. Puxa, existe um evento no petróleo que acaba influenciando o euro, né? Mas há alguns países que nem se abalam com o petróleo, por exemplo. Outros países que se abalam muito, como é o caso do dólar canadense, que é que a gente vai falar daqui a pouquinho. Depois nós temos o iene japonês, o SDJPY, que é os Estados Unidos, a maior economia do mundo, e outra que é a maior economia, uma das maiores economias asiáticas, que é o Japão. Ele tende a ser influenciado pelo fator econômico e político desses dois países somente. Né? Ele não acaba não tendo nenhuma influência de outros países. Tá? O franco suíço, por exemplo, é os Estados Unidos e a Suíça. Ele é uma moeda de refúgio seguro e ele tem uma característica muito interessante, muito legal. Ele geralmente é inversamente proporcional ao euro. Tá? Quando o euro sobe, o franco cai e vice-versa. Então a gente tem essa correlação negativa entre os dois. É por isso que é legal entender isso de correlações também. A gente vai falar sobre isso nos nossos bate-papos ao vivo. Mas é muito importante vocês entenderem as correlações, porque no caso do euro contra o franco suíço, eles têm uma correlação inversa, quando um sobe e o outro cai. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado para não entrar na mesma operação nas duas moedas, porque senão não vai acontecer nada. Por exemplo, se eu comprar o euro e comprar o franco, uma vai subir, outra vai cair, eu não vou para lado nenhum, tá bom? Então, vocês têm que tomar cuidado com moedas que tenham correlações inversas. Depois, a Libra, ela Grã-Bretanha com os Estados Unidos, ela é conhecida por ter uma alta volatilidade, né? Especialmente durante eventos econômicos, então, muito cuidado com essa moeda, tá? Às vezes as pessoas começam a falar, puxa, eu gosto de operar a Libra, né? A Libra, muito cuidado com a Libra, tá? Tanto contra o dólar, quanto com outros pares de moeda, ela é um cavalo bravo, ela é muito selvagem. Ela é uma moeda que faz muito falso rompimento, né? Às vezes as pessoas começam, a gente vai falar de suporte e resistência na próxima aula, e às vezes, puxa, rompe um suporte, rompe uma resistência,
ela faz muito falso rompimento. Tá? Então, ela é uma moeda muito particular. Para quem está começando, eu não aconselho operar essa moeda, tá? A Libra dólar. Eu, particularmente, não opero a Libra dólar, né? Vejam que eu tenho mais de 30 anos de mercado, eu comecei lá em 1994, eu opero Forex diariamente, sou autor do maior livro de Forex escrito em língua portuguesa, e eu não opero a Libra, tá bom? Não opero a Libra, não gosto dela, porque ela realmente, você precisa entender a lógica dela, tá? E eu não gosto da lógica dela, por isso que eu particularmente não opero. Depois nós temos o dólar australiano, a AUD USD, que ele é muito sensível às flutuações dos preços das commodities, tá? Porque lembre-se que a Austrália é uma grande produtora de commodities, de ouro, né, também. Então, ela é muito suscetível a isso. O dólar canadense também, ele é suscetível a outra commodity, que é o petróleo, tá? Vocês vão ver que existe uma correlação altíssima, negativa nesse caso, entre o dólar canadense e o petróleo, tá? Até pode, puxa, não tinha mais o dólar canadense com o petróleo? Porque o petróleo, né, perdão, o Canadá é um país que ele é muito gelado, né? Ele, em 8 meses por ano, a gente não abre a terra nem com picareta, porque fica tudo congelado. Então, eles não produzem muita coisa. A única coisa que eles produzem, a base da exportação deles é o petróleo. Tá bom? Então, a economia deles é altamente influenciada pelo preço do petróleo. Tá bom? Então, tenham sempre isso aí claro. Se existe volatilidade no petróleo, cuidado com as suas operações no dólar canadense, porque vai ter volatilidade também. Então, mais uma vez, quando eu falei, né, de majors, a gente fala de todas as moedas contra os estados, contra o dólar americano, mas elas não param por aí, né? A gente tem também as chamadas minors, ou os pares secundários, os pares cruzados, que são todas aquelas cotações que existe de moedas que não têm o dólar na sua composição. Por exemplo, o euro GBP, que é euro contra a libra esterlina, euro AUD, que é o euro contra o dólar australiano, a Libra IN, né, o GBP JPY, o neozelandês contra o dólar canadense. Existem N correlações, N pares cruzados. Puxa, eu não gosto de operar, eu não gosto de ter o dólar, né? Ou eu acho que agora existe um risco muito grande nos Estados Unidos, eu não quero operar nenhuma moeda que tenha os Estados Unidos na sua composição. Você opera os minors ou os pares cruzados. Como vocês podem imaginar, eles são, em geral, né, com exceção daqueles que têm a Libra na sua composição, eles são menos direcionais, tá bom? Eles têm menos volatilidade e são menos direcionais, eles são mais lateralizados. Mais uma vez, aqueles que não têm a Libra, né? Porque quando tem a Libra esterlina, geralmente o negócio fica mais bravo. Muito bem. Vamos falar sobre PIP e PIPET, que é a movimentação mínima de cada moeda, que às vezes as pessoas não entendem, né? Alguns falam pontos, 10 pontos, 50 pontos, um PIP, mas o que é isso, né, pessoal? Vamos lá. O PIP, ele é a movimentação mínima de cada moeda. A gente chama o TIC mínimo, ou seja, o de 1 para 2, para 3, para 4, tá? A movimentação mínima. Em todos os pares, com exceção daqueles que têm o iene na sua composição, o TIC mínimo é a quarta casa decimal, tá bom? Por exemplo, o euro, neste caso, 1,0728, ó. O 8 é o PIP, a quarta casa decimal, tá? O pipete, a gente vai falar na sequência, é o que vem depois, mas é um número, é uma fração praticamente irrisória, tá? O que vale mesmo é o PIP, que é a quarta casa decimal. Naqueles pares que existe o ien japonês na sua composição, é a segunda casa decimal. Tá? Então, por exemplo, o dólar contra o ien japonês, vocês vão ver que é 150,03. Esse 3 é o PIP. Tá? O pipete é a quinta casa decimal, né? É algo até irrisório, tá? Ele nem entra na conta, ele na prática, ele é uma fração de centavos, então, enfim, né, que nem entra
na conta direito, quando a gente olha, né, vou mostrar para vocês aqui, ó, o preço do ouro, né, por exemplo, vocês estão vendo aqui no Black Arrow agora, ele está 4.716, né, na compra e na venda. Aí tem os 77, tá vendo, né? Este primeiro número é o PIP, o segundo número é o pipete. Então, o que vale para a gente é o número, ó, 7,2, tá vendo? Quando a gente fala de euro, por exemplo, né? Deixa eu colocar o euro aqui, ó, né? Euro USD, cadê? Aqui, ó. Euro dólar, ó. 1,1762. Esse é o PIB. Né? Então, ó, 2,3. Qual que é o spread, né, da FX Globo nesse momento no euro? Ó, 3,4. Um PIB de diferença. Tá bom? Um PIB de diferença. Quando a gente fala de PIB mais pipete, que é esse último número aqui, ó, aí sim a gente tem o número em pontos que algumas pessoas falam, tá bom? Um PIB são 10 pontos. Então, quando a gente fala de 33, né, de 34 para 43, a gente está falando de 11 pontos. 34 para 43, nem 9 pontos, tá? Ou seja, não é nenhum PIB de spread. Tá? Não é nenhum PIB de spread. Ó, 33 para 43, 10 pontos, um PIB de spread, tá bom? Que é a diferença entre preço de compra e preço de venda. Legal? Muito bem. Vou voltar à nossa apresentação. Lotes, né? Isso é muito importante. O lote padrão, né, pessoal, no mercado internacional, no Forex, é um lote de 100 mil unidades, tá? 100 mil. Sempre um lote padrão, 100 mil. Existem as frações desse lote. Um lote micro, um lote mini são 10 mil, um lote micro são 1.000, tá? Tanto no MetaTrader quanto no Black Arrow, quando a gente opera, aqui a gente coloca a quantidade, tá vendo? Essa quantidade, ela é fração de lote padrão. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o 1, fala assim, quero comprar 1.000, né? Que a gente viu aqui, ó, que o lote micro é 1.000, né? Você fala, quero comprar 1.000, vem aqui e põe o 1.000. Não. Se você colocar 1.000 ali, significa que você está comprando 1.000 unidades do lote padrão. Tá bom? Que o sistema nem vai deixar, porque vai pedir uma margem absurda, tá? Então, por exemplo, se você quiser operar um lote micro, ou seja, o mínimo possível, né? Um lote de $1.000, você vai ter que colocar tanto ali no MetaTrader quanto ali no Black Arrow 0,01. Tá bom? Então, quando eu quero comprar um lote micro, 0,01. Essa quantidade que está aqui. Tá? Se eu quiser comprar um lote de 100 mil unidades, eu venho e coloco 1 aqui. Aí vai ser um lote padrão, um lote cheio, 100 mil unidades de moeda. Nesse caso, seria quanto? 100 mil euros. Por quê? Vamos lá. A gente está vendo aqui euro-USD, tá bom? O que significa essa cotação EUR-USD? Sempre a primeira, pessoal, é a moeda base, tá bom? A primeira é a moeda base. A cotação é sempre quantidades da segunda moeda para comprar uma quantidade da moeda base. Então, se a gente fala que o euro agora está custando 1,1764, significa que eu preciso 1,1764 dólares para comprar um euro. Tá bom? Então, puxa, se eu vou operar um lote de 1.000, né? Quanto que eu quero comprar? Quero comprar 1.000 euros. Quanto que eu vou pagar? 1,1764 dólares. Tá bom? Ou seja, 1.170 e poucos dólares. Tá bom? Então, é isso o que a gente, na prática, faz. Muito importante, então, vocês entenderem esses lotes e como colocar isso nas ferramentas operacionais, tá bom? Muito bem. Agora uma dúvida que muita gente tem. Quanto vale um PIP? Eu fiz uma compra de um carro, né? Que é 0,01 ou de $1.000. Quanto que eu fiz 10 PIPs? Quanto que eu ganho nessa operação? Muita gente não sabe calcular isso, né? Então agora vamos resolver isso de uma vez por todas, tá bom? Para vocês. Então, quando a gente opera, pessoal, a gente tem que pensar no financeiro da nossa operação.
que é o que muita gente não faz ideia. Poxa, está operando 1K, está operando 10K, mas quanto isso significa? Né? Então vamos lá. Imagine que você compra um lote padrão, lembra? US$ 100.000 do euro. Vamos falar que você vai, que o euro agora, nesse momento, está custando 1,2150. Bom, então eu vou comprar um lote de US$ 100.000 de 1 a 1,2150. Quanto que é o financeiro dessa operação? Lembra que é EUR-USD. Então, para a gente comprar US$ 100.000 de euros, significa que eu vou ter que pagar US$ 121.500. Tá bom? Esse é o tamanho da operação que eu estou realizando. Aí, o preço subiu de 1,2150 para 1,2160. Né? Então, eu comprei a 121.500, ele foi para 1,2160. Qual foi o preço de venda? US$ 121.600, tá bom? Então, o preço vezes os 100 mil na entrada, o preço vezes 100 mil na saída. Qual a diferença de 121.500 para 121.600? US$ 100, né? Então, eu ganhei US$ 100 nessa operação e eu fiz 10 pips. Ora, se US$ 100 foram 10 pips, significa que cada pip no lote padrão vale US$ 10. Legal? Cada movimentação no lote padrão vale US$ 10. Então, se o euro vai de 1,2150 para 1,2151, eu ganho US$ 10 com um lote de 100 mil. Então, agora eu facilito a vida de vocês. Se o PIP vale US$ 10 num lote padrão de 100 mil, quanto ele vale num lote micro, por exemplo, de US$ 1.000? 10 centavos de dólar. Tá bom? Então, quando a gente opera 1K, né? Por exemplo, puxa, eu comprei o mínimo lá, 1K, e eu fiz 10 pips, quanto que eu ganhei? US$ 1, que foi 10 vezes 10 centavos. Tá bom? Puxa, eu fiz 5 pips de um lote micro, quanto que eu ganhei? 50 centavos. Tá bom? Então, é muito simples o cálculo do PIB, desde que você entenda, então, a lógica. Tá bom? Né? Se alguém ficar alguma dúvida, depois disso, manda um alô. Né? Lembrando que, mais uma vez, o meu Instagram é o Montiel Trader. Quem quiser me dar um alô por lá, enfim, qualquer dúvida, sempre estou lá à disposição de vocês. Horário de negociação. Vamos lá. Apesar do Forex ser 24 horas, né? Não fica dia, né? Enfim, todos os países existe o horário do dia e o horário noturno. Né? As pessoas trabalham somente no horário diurno, geralmente, né? Então, o mundo de trading ele é 24 horas, mas o Sol ele vai se deslocando pela Terra. Né? Lembre-se que o dia começa lá no Pacífico, né? Começa lá na Austrália, aí vai para o Japão, para a Ásia, vai andando o Oriente Médio, chega na Europa e África, e depois ele termina aqui nas Américas. Esse é o dia, né? O Sol percorre esse trajeto. E né, as praças de trading percorrem também esse trajeto. Então, a gente começa na seção asiática, né, começa mais ou menos às 6 horas de Brasília, 6, 7 horas de Brasília, e vai até às 4 horas da manhã. Depois a gente tem a sessão europeia, que abre mais ou menos às 4 da manhã e vai até meio-dia do nosso horário. E por último, nós temos a sessão norte-americana, que começa umas 9 horas da manhã aqui do Brasil e vai até às 5, 6 da tarde. Tá bom? Então, essas são as sessões. Aqui eu mostro para vocês, né, como que elas se compõem, porque existem alguns períodos de tempo que elas se combinam, que elas trabalham juntas. Então, esses períodos de overlap, quando elas trabalham juntas, são os períodos de maior liquidez. Vamos lá. Qual que é a seção mais líquida que existe, pessoal, no mercado internacional, né, no mercado de Forex, né? Aonde que tem mais liquidez? Sei que todo mundo pensa em Estados Unidos, né? Mas não é. A principal seção do mundo no mercado internacional é a seção de Londres, tá? Por quê? Porque na seção de Londres a gente tem Europa e África, que está operando ali, né? Pensem no mapa mundi. E quem opera ali também? O Oriente Médio. O Oriente Médio opera na seção de Londres, tá bom? Então a gente tem África, Europa e Oriente Médio operando.
E aí, quando o sol vem um pouquinho na parte da tarde de Londres, a gente tem os Estados Unidos começam. Então, veja, nós temos Américas e Europa operando junto, tá? Então, esse overlap aqui, olha, que vem, né, mais ou menos das 9 da manhã até a 1 da tarde, aqui no Brasil, né, é o horário de maior concentração de negócio. O horário mais líquido que tem. Então, vem das 9 da manhã até a 1 da tarde. Puxa, Montiel, mas eu quero operar à noite também, né? Puxa, não vai ter mercado? Tem, tá? Ele continua, né? Só que a liquidez, geralmente, né? Não todas as vezes, mas geralmente ela é reduzida. Você vai ter mais liquidez a partir do momento que Londres entra na jogada, que é às 4 horas da manhã, no nosso horário aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem mais volatilidade a partir dessa sessão. Não que você não vá conseguir operar, tá? Mas geralmente você tem mais volatilidade. O ouro, ele se comporta bem à noite, então mesmo em períodos de baixa volatilidade, o ouro se comporta bem à noite. Ele fica às vezes um pouco mais devagar, mas ele sim segue tendências e é muito legal operar ele durante a noite. Tá bom, pessoal? Dúvidas, perguntas do que eu falei? Acho que todo mundo já sabe, ficou claro? Qualquer coisa pode escrever aqui no chat, tá, pessoal? Acho que todos estão vendo o meu gráfico, né? Então, eu gostaria de mostrar para vocês exatamente essas sessões que a gente falou. Esse é o euro, tá? Agora a gente vê que, né, nós estamos a 1h30 da tarde, mas olha como foi o período do fim do dia de ontem, né? A gente vê que, ó, durante a sessão ele teve, né, muita tendência aqui, olha lá, ele veio em muita tendência, né, até às 7 da manhã de ontem, depois ele caiu, né, até às 11 da manhã, e olha, das 11 da manhã em diante ele ficou muito lateralizado, tá vendo? Né? E aí hoje ele começou a pegar um pouco de volatilidade, que horas eram? Às 3h45 da manhã, olha lá, abertura da sessão de Londres, né? Então, olha lá, a partir da sessão de Londres ele começou a pegar a tendência de novo, né? Mas hoje ele parece que não está muito, né? O euro não quer saber de muita tendência, não, ele continua lateralizado, mas olha, quando é que ele pegou força? No começo da sessão de Londres, tá? Então, se a gente vem aqui, né, a gente dá uma olhada no gráfico diário, a gente vê que o euro, olha lá, ele, neste momento, a gente vai falar de análise técnica semana que vem, tá bom? Então, coloquem na agenda de vocês, terça-feira, às 19 horas, a gente vai falar sobre análise técnica, tá? Então, eu vou explicar direito, né, o gráfico, como é que funciona, e as ferramentas gráficas, como utilizar essas ferramentas gráficas. Mas a gente vê que ontem, olha, ele teve um dia de forte alta, né, em relação ao possível acordo de paz entre os Estados Unidos e Irã, mas hoje ele estava tentando subir também, mas já está um dia mais contido. Olha lá, né? Não é um dia de muita volatilidade. Então, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que os preços, olha lá, eles estão presos dentro de uma resistência, né? Dentro dessas máximas aqui e até dessas mínimas aqui também, ó, né? Então, olha lá, no curto prazo, a gente tem uma lateralização. Vou dar um pouco mais de zoom disso. Vamos trazer um gráfico de 1 hora, tá? 60 minutos. Olha lá. A gente tem uma lateralização. Tá vendo? Então, poxa, Montiel, mas agora não tem tendência no euro? Neste momento, não. Ó. E no gráfico de 1 hora, a gente vê até um período menor de lateralização ainda. Ó. A gente consegue até colocar ele aqui, ó, né? Ele está dentro de um suporte, uma resistência menor ainda. Tá vendo? Olha lá. A gente vê que ele está preso dentro dessas duas lateralizações aqui. Legal? Então, eu vou fazer uma operação para a gente ver exatamente aquela conta do PIP, né? De quanto vale. Vou fazer uma compra de 0,01, tá bom? De $1.000, mínimo, né? Para a gente ver o quanto ele representa ali na prática. Ó, lembre-se que por a movimentação mínima, né? É 10 centavos. Para lá. Pá. Acho
Acho que eu não estou selecionando a minha conta, por isso que ele não conseguiu entrar com a operação. Mas ele fica 10 centavos de movimentação mínima, tá bom? Lembrando a nossa conta de PIP e PIPET, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou dar uma olhada na